Olá, meu nome é Narima Canejo e eu vou falar a respeito do conceito de instituição, a diferença de uma instituição para uma instituição total e os 5 tipos de instituições totais identificadas por Goffman. Então, quando se fala em instituição, pode também relacionar a estabelecimentos sociais e que nada mais é do que espaços físicos, lugares físicos, onde vão ocorrer atividades com caráter de socialização para fazer com que, na medida, ou seja, durante o processo dessa atividade, o indivíduo que esteja dentro dessa instituição, o indivíduo que esteja se submetendo a essa atividade, ele vai reconhecer, ou seja, ele vai adquirir uma consciência sobre o seu status naquela instituição. Para Goffman, toda instituição tem tendência ao fechamento. E se analisar a sociedade ocidental, percebe-se que algumas instituições são consideradas mais fechadas do que outras. E esse fechamento ao qual Goffman se refere pode ser visto como uma barreira. E essa barreira ela é colocada entre o mundo externo e as relações sociais em que ocorrem nesse mundo externo e o mundo interno dessa instituição. Ou seja, o fato de um indivíduo presente nessa instituição, ele não poder migrar da instituição, do mundo interno dessa instituição para o mundo externo e voltar, por causa que tem que seguir determinadas normas, determinadas regras, caracteriza uma instituição total, ou seja, caracteriza uma barreira. E essas barreiras, elas podem tanto ser consideradas como aspectos não físicos, mas também podem ser considerados aspectos físicos. A exemplo de que, no decorrer de todo o trabalho, vai se falar sobre determinadas instituições, mas só para citar, algumas instituições, elas apresentam arames farpados, e isso agora eu estou me referindo a uma barreira física, eles são colocados em toda a estrutura física da instituição, arames farpados, muros altos e portas sempre fechadas. Então, essas são algumas dos tipos de barreiras físicas que são encontradas nessas instituições totais. Goffman, ele pôde identificar 5 tipos de instituições totais. A primeira instituição total são casas, são lugares que surgiram com o intuito de tratar, com o intuito de cuidar de pessoas que são consideradas por uma sociedade incapazes e indefesas. A exemplo, nós temos orfanatos e casas que cuidam de pessoas idosas, os asilos. O segundo tipo de instituição total são lugares que também têm por função cuidar de pessoas que são incapazes, mas também pessoas que, de uma forma não intencional, acabam fornecendo um determinado perigo à comunidade. Exemplo desse tipo de instituição total, nós podemos citar os hospitais psiquiátricos, os hospícios, os manicômios, de um termo bem pejorativo falando. O terceiro tipo de instituição total esse terceiro tipo de instituição total, ele tem por função proteger a comunidade, no caso, proteger a sociedade de pessoas que apresentam perigo de forma intencional a elas. Exemplo, presídios, cadeias. Aí lembra da questão de arames farpados e de muros sempre altos e de vigilância constante. Quarto tipo de uma instituição, ela surge com função, com uma fundamentação, com uma intenção de fornecer um determinado trabalho, e esse trabalho que as pessoas acabam tendo que fazer nessa instituição, nesse quarto tipo de instituição, ela é justificada simplesmente pela instituição. Ou seja, exemplo, nós temos os quartéis, colégios internos. É como se, para fazer parte dessa instituição, você devesse seguir determinados trabalhos. E esses trabalhos são justificados por essa instituição. O quinto e último conceito de instituição, podemos assim falar, é relacionada também como se fosse um refúgio do mundo. Em alguns casos, se não na maioria dos casos, acredito eu falando, que relaciona-se também mas para pessoas religiosas. No caso, exemplos de conventos, em que muitas pessoas vão fazer determinados estudos religiosos, ou então mesmo como ele mesmo citou, o próprio Goffman citou, como se fosse um refúgio do mundo. Então, esses são os 5 tipos
que são de 5 tipos de instituições totais que são tratadas por Goffman. E é importante relatar que, para ser considerado uma instituição total, não tem que seguir uma determinada cartilha, não tem que seguir determinadas regras ou funções ou obrigações para ser uma instituição total. Eu citei 5 tipos de instituições totais, que Goffman também relaciona no seu livro. E esses 5 tipos, eles não apresentam uma única característica em comum. É como se existisse um leque, como se existisse diversas contribuições, diversas características, e cada instituição, dentro da sua particularidade, dentro do seu desenvolvimento com o seu indivíduo, né, com o corpo internado ou com o corpo dirigente, que também vai ser conceitos que vão ser tratados ao longo do trabalho, cada uma vai apresentar determinadas atribuições. E são essas atribuições que vão caracterizá-las como instituições totais ou não. Mas não é uma única coisa que vai fazer com que todas sejam. Existem 5 tipos de instituições totais. E o convento, ele apresenta determinadas atribuições. O hospício apresenta determinadas atribuições, mas não necessariamente tem que ser comum a todas, certo? E se pararmos também para analisar um pouco a sociedade na qual vivemos, é atribuída ao homem ao homem diversos aspectos da sua vida, ou seja, ele ocupa diversos espaços sociais, diversas instituições ao longo da sua vida, ou seja, o homem, ele dorme em um determinado lugar, ele trabalha em um determinado lugar e ele brinca em um determinado lugar. A gente pode falar esse brincar com forma de um horário de lazer, por exemplo. Então, ele exerce essas 3 funções em determinados lugares e sobre determinadas orientações, sobre diferentes autoridades relacionadas com eles e em si mesmo. Ou seja, não tem meio que uma relação racional. E o principal aspecto da instituição total é justamente uma barreira entre essas 3 características, entre esses 3 aspectos de vida. E uma das primeiras é exatamente isso. O homem, o indivíduo, no caso, dentro daquela instituição, ele não tem como fazer as determinadas funções da sua vida, dos seus aspectos de vida em vários lugares. Ele faz tudo em um determinado lugar e apenas sobre uma única orientação, ou seja, sobre uma única autoridade. O segundo fator é que o indivíduo, ele não exerce a sua rotina de forma individual. Existe um grupo de pessoas relativamente grande junto a esse indivíduo em que todos vão caminhar sobre uma determinada ordem, todos vão fazer uma determinada coisa. Então, não existe mais eu vou fazer a minha rotina só. Não. São um grupo de pessoas que, por orientação, por vigilância de um outro grupo que está ali para dizer que eles têm que fazer aquilo, sim, ponto, eles acabam fazendo tudo de forma igual, tudo de uma forma, como é que eu posso dizer, de uma forma conjunta, né? É um conjunto de pessoas, então eles têm que fazer aquela mesma função. Ou seja, a eles acaba sendo atribuído determinados aspectos de que não podem mais fazer a sua rotina, mas tem que seguir uma rotina que foi predestinada por um grupo X que tem por função orientar esse outro grupo. E o terceiro fator é que essas atividades, elas têm que seguir regras, né? Elas têm que seguir determinados horários. E existe esse outro grupo que eu citei anteriormente, que ele vai orientar, não vai orientar no sentido de explicar o que tem que se fazer ou não, como a gente percebe na relação de empregado e empregador. É mais no sentido de vigilância, ou seja, é um grupo que vai ser chamado de grupo dirigente, ele vai perceber, ele vai vigiar o grupo internado, ou seja, o grupo daquelas pessoas que tem que fazer aquilo naquele horário, em determinado momento, porque é a regra da instituição. E isso acaba também fazendo com que o indivíduo ele acabe perdendo também um pouco da sua identidade e até mesmo do tipo de ser humano que ele é, quem ele era antes de entrar nessa instituição e até mesmo dentro dessa própria instituição. Agora, esses 3 aspectos que eu acabei de citar, é importante falar que esses 3 aspectos eles também podem ser encontrados em outras instituições que não necessariamente caracterizam-se como uma instituição total. Por exemplo,
como é que eu posso falar, instituições comerciais, instituições industriais, instituições escolares, elas apresentam em algum momento, podem apresentar em algum momento uma dessas 3 características. Mas não é porque ela tem essa uma característica que vai determinar que ela é instituição total ou não. Por exemplo, em instituições industriais, nós sabemos que um corpo de funcionários tem que seguir determinadas regras que foi imposta por um grupo dirigente, por um grupo que está no comando dessa indústria. Então, tem horário para chegar, tem horário para largar, tem horário para almoçar, tem horário do intervalo. E nesses intervalos, nesse intervalo de cada coisa, a própria indústria ela acaba adquirindo mecanismo de distração para os seus funcionários, para que eles não se sintam no conceito de estar perdendo a sua identidade, no conceito de estar perdendo o ser humano socialmente formado na sua própria cabeça de que ele é. Então, são essas pequenas distrações que também são encontradas em estabelecimentos escolares, que acaba fazendo com que esses estabelecimentos que eu citei não sejam considerados estabelecimentos totais. E por causa disso, também, lembrando que mesmo sendo uma instituição total ou não, também tem que ser seguido regras. E essas regras, em alguns momentos, no decorrer de todo o processo, como também vai ser verificado no decorrer de todo o trabalho, essas regras, elas não têm por função orientar, como eu falei antes, não tem por função orientar o grupo dirigente, ele não tem por função orientar, ele tem por função mais ou menos de vigiar, de saber, de implantar na cabeça do indivíduo que ele está sendo vigiado sempre, porque assim vai acabar com que ele fuja da norma. E a gente pode relacionar isso com o conceito de Foucault, do panóptico de Foucault, em que é uma estrutura física, em que existe a prisão e existe a torre de vigilância no centro. Mas os prisioneiros ao redor, eles não têm consciência se realmente tem uma pessoa ali para vigiar eles. Ou seja, com medo de se estar sendo vigiado ou não, eles acabam mantendo a ordem, eles acabam seguindo as regras daquela instituição total, que é o presídio. Vamos aqui à definição de Goffman sobre instituição total. Goffman ficou um ano, de 1955 a 1956, todo dia indo a uma instituição, a um hospital lá nos Estados Unidos, onde ele passava o dia com os internos. Era um hospital psiquiátrico. E durante esse tempo ele pôde entender, pesquisar e definir esse termo de instituição total. O que vem a ser uma instituição total, segundo Goffman? Bom, é uma vida fechada, formalmente administrada, ou seja, é um lugar que impõe barreiras físicas que dificultam a sua saída, como também a entrada de outras pessoas. E você é fiscalizado, é monitorado nas 24 horas, ou se não nas 24 horas, na maior parte do tempo em que você se encontra nessa instituição. Todas as suas atividades são feitas nesse mesmo lugar. Ou seja, você dorme, você se alimenta, você trabalha, você faz atividades recreacionais, tudo no mesmo lugar, e a todas elas você tem a mesma autoridade a quem você tem que se reportar. Nessa interação do interno com essa instituição, ocorrem alguns fenômenos. A identidade desse interno vai se deteriorando. Então, toda a vida familiar, profissional, que ele tinha antes de entrar nessa instituição, ele acaba dissolvendo isso e ele vai sendo moldado, ele vai sendo disciplinado pela instituição da forma que a instituição entende que seja melhor para ela, né? Tanto que o trabalho, quando é executado naquilo que ela entende que deva fazer, tanto para a consecução dos objetivos daquela instituição, quanto para a moldagem daquele interno, que pode ser, às vezes, uma penalidade, né, ter que trabalhar ou ter que ficar parado, enfim. Juntamente com isso, ocorre a mortificação do eu, porque ele vai fazendo as atividades
junto com um monte de gente. Todas as atividades, ele dorme junto com um monte de gente, não em todas, mas em algumas vezes. Eles se alimentam em refeitórios todos juntos. Quando vão fazer alguma atividade aberta, todo mundo faz junto, enfim, para serem mais facilmente vigiados, não é? Então, essa perda da individualidade dele, de tomar banho com um monte de gente junto, isso vai fazendo com que ele vá deixando uma série de aspectos da sua personalidade que ele tinha construído até entrar nessa instituição e vá sendo aquilo que a instituição quer que ele se torne. Então, todo o eu anterior dele na instituição vai sendo desconstruído e a instituição vai impondo um comportamento, uma atitude que ela acha mais apropriada. Infelizmente, desde a nossa época medieval, através de manicômios e prisões, a sociedade mais ampla vem buscando disciplinar aqueles que, segundo essa sociedade, não apresentam um comportamento ou uma atitude que ela acha que é a correta. Goffman estudou e aprofundou muito bem esse conceito de instituição total. Porém, hoje em dia, eu acho que caberia a gente tentar fazer outras perguntas, além das que ele fez e foi buscar durante um ano essa definição, esse estudo, não é? Assim, quem são essas pessoas que vão parar nas instituições totais? São classe social, que gênero, né? Por que elas foram parar lá? Qual foi o motivo? Foi um motivo técnico? Foi porque ela estava incomodando a família? Estava perambulando pela rua? Por que eles foram parar lá? Aqui no Brasil a gente vê uma realidade que, pelo menos nas prisões, a maioria esmagadora da população são jovens, são negros e são pobres. E a maior parte deles não precisaria, não deveria estar numa instituição como é a nossa instituição prisional. Então, hoje em dia, nas nossas instituições totais, quem é essa parcela da população que é mandada para lá e por que foi mandada? Qual a história dessas pessoas? Seria importante que a gente pudesse realizar essas perguntas e, efetivamente, ir buscar essas respostas para poder complementar ainda mais o belo trabalho de Goffman. Olá, meu nome é Isabel e eu vou falar sobre a questão da mortificação do eu. Mas antes de falar propriamente da mortificação, é importante pontuar que esse indivíduo ele já chega à instituição total com uma certa cultura, né, que o Goffman chama de cultura aparente, ou seja, vai ser um conjunto, né, uma disposição de costumes, uma forma de vida, né, que ele já adquiriu dentro do convívio social que ele vivia até chegar dentro das instituições. E o Goffman fala que ele é despido dessas disposições, né, para que ele possa se adequar burocraticamente às normas da instituição. E com isso já acontece a primeira forma de mortificação do eu, porque esse indivíduo ele vai ser apartado da sua cultura. Não que ele vai sofrer um processo de aculturação, certo? O Goffman não fala sobre aculturação. Ele fala que esse indivíduo ele vai ser meio que destreinado. Para exemplificar isso, tem uma série que foi posta, inclusive no slide da Netflix, Unbreakable Kimmy Schmidt, que fala sobre uma mulher que ela passou 16 anos apartada, né, do convívio social, dentro de um abrigo, junto a mais 3 mulheres, e que a trama da série se dá quando ela sai desse lugar, né, quando elas são encontradas, e como é para ela acompanhar as mudanças sociais que ocorreram, né, dentro do convívio, né, que ela estava vivendo, porque eram realidades diferentes da realidade na qual ela entrou. Então é isso que o Goffman fala, sobre essa questão do destreinamento do ser. Ele não vai ser retirado dele a sua cultura, ele vai ficar um pouco distanciado de como ela vai se modificar dependendo do tempo que ele permanecer dentro dessa instituição.
Ou seja, o Goffman fala que a sua carreira moral, ou seja, as suas crenças, né, o que você acredita sobre si mesmo, sobre as coisas que eram importantes para você, como elas são afastadas de você, certo? Porque uma das prioridades das instituições totais é criar essa barreira, certo? Entre o internado e o mundo externo, no qual ele vivia. Porque essa barreira, nessa tensão entre os dois mundos, acaba sendo um fator muito importante na questão da dominação desse sujeito dentro da própria instituição, né? Então, Goffman fala que isso é um fator muito importante nessa questão da imposição da disciplina, que vai ser uma coisa muito latente dentro do próprio processo de admissão. Esse processo de admissão é descrito por Goffman, que também pode ter o nome de arrumação ou programação, no caso, está muito inserido dentro da imposição da disciplina, né, entre dirigentes e internado, porque o dirigente ele vai precisar da cooperação inicial desse internado, e caso isso não ocorra, ele vai tratar de impor disciplina, né, de impor um castigo para meio que mostrar para o internado o seu papel, né, o seu posicionamento dentro da instituição. E isso é uma coisa que já vai começando a mutilar esse eu do internado, né? Porque ele já se sente com medo, certo? Ele já enxerga o dirigente como com uma visão antagônica a ele, certo? Então isso é uma coisa muito preocupante. Outra questão muito latente dentro do processo de admissão é a questão do confisco de bens. Ou seja, esse ser ele vai ser despido de tudo o que remeter ao mundo externo, ou seja, objetos pessoais é recolhido, guardado, para que eventualmente quando ele venha a sair da instituição seja devolvido a ele, certo? Porque ele não pode carregar nada que o remeta ao convívio social antigo dele. Isso também acontece periodicamente, por exemplo. Depois que é retirado os objetos, os indivíduos eles podem produzir alguns até dentro da própria instituição, sendo que também são retirados dele, né, nas inspeções. Um exemplo muito forte disso é na série The Orange is the New Black, né, também produção da Netflix, na qual mostra que as detentas, que se passa dentro de um presídio feminino, e as detentas elas produzem alguns objetos que não causam eventuais problemas para o convívio social, nem para elas mesmas, não representam nenhum tipo de perigo, mas que são retirados delas justamente por essa questão de não deixar nenhum tipo de bens, nada no qual o indivíduo possa se apegar ou criar algum vínculo afetivo. Isso acontece muito também dentro das próprias celas, né, ou dormitórios, ou locais em que os indivíduos eles possam criar também algum tipo de afetividade. O Goffman fala que muitas vezes eles são trocados, né, de ambiente para que eles não possam gerar esse tipo de afetividade. Então isso também é um tipo muito relevante de mortificação, né, porque isso aí está mutilando essa questão dele de tentar ter algum tipo de individualidade. Dentro desse confisco de bens, a gente também entende a questão do estojo de personalidade, que o Goffman cita, que no caso são cosméticos, produtos de beleza, produtos que vão auxiliar para que esse indivíduo ele possa manter a sua identidade, ou seja, que ele possa manter a sua personificação, sabe? O que ele quer manter como visual, e ele acaba não podendo manter. Muitas instituições até elas raspam o cabelo, enfim, elas não permitem que esse indivíduo ele possa ter a sua individualidade no visual. Então isso é uma coisa que compromete bastante, né? Porque é uma mutilação muito forte do eu. Você não poder usar o cabelo da forma que você quer, você não poder se vestir da forma que você quer, tudo tem que ser de forma padronizada. Essa questão da padronização é uma coisa muito importante, né? Talvez o ponto crucial dentro do processo da admissão e da própria mortificação, porque o ser que é padronizado, ele não sente a sua individualidade, ele vai se sentir apenas como parte daquele todo e que ele deve seguir dessa forma para poder conviver ali dentro. E isso é uma mutilação muito forte do eu, né? Aí a gente consegue fazer um link muito bacana com o conceito de docilização dos corpos, né, do Michel Foucault, que casa muito bem com a questão da mortificação, porque o indivíduo ele precisa estar extremamente docilizado, ele precisa estar adestrado dentro do processo, né, da burocracia exigida dentro da instituição, para que ele possa se manter ali,
E caso ele não queira, né, seguir as regras, ele vai ser punido por isso. Então, é como se ele não tivesse escolha. Essa docilização, ela é feita de forma imposta. Então, o indivíduo, ele precisa seguir, né, aquelas regras para poder se manter na linha. Então, isso é uma forma muito forte na questão da mortificação do eu. Outra questão relevante também é a questão da mutilação direta, né, que muito do que eu falei anteriormente se configura de forma indireta. Mas quando ele cita o termo mutilação direta, ele está falando sobre a questão da integridade física do indivíduo, né? Isso é muito comum, principalmente em manicômios, onde os indivíduos eram expostos a tratamento como a lobotomia, né, o tratamento de choque, em que esse indivíduo ele era meio que obrigado, né, a passar por processos que deixassem marcas nele, tanto psicologicamente, mas principalmente no físico. E isso fazia com que a mutilação do eu fosse uma coisa forte dentro deles, porque eles poderiam ter marcas, né, que remetessem a esse processo. Então, Goffman, ele acusa esse processo de mutilação direta como uma coisa muito relevante, né? Assim como a questão da exposição contaminadora, que pelo fato desses indivíduos eles estarem convivendo, né, com um certo grupo fechado, muitas vezes, muitas atividades que anteriormente, ou seja, no meio social que ele estava inserido, ele faria individualmente, ou seja, ele teria a sua privacidade, coisa que dentro da instituição total é muito rara, porque ele sempre está acompanhado ou daquele grupo em que ele está inserido ou dos próprios dirigentes. Um exemplo muito bacana que o Goffman usa é na questão das prisões chinesas, né? Onde principalmente os prisioneiros ocidentais sofriam muito, porque além dos chineses terem a sua cultura de fazer suas necessidades em horários pré-definidos, os ocidentais não têm, né? Não compartilham da mesma cultura. E lá era o sanitário, né, era aberto tanto para banho quanto para as necessidades. E aí também tinha tempo pré-definido e os próprios dirigentes ficavam bem próximos às pessoas, né, aos internados. Então isso configurava como uma mutilação muito forte do eu, né? O fato dele não ter essa liberdade de poder estar sozinho, nessa individualidade, ele não tinha, a privacidade era zero. Então isso também se configurava para Goffman como uma mutilação do eu. As próprias prisões, por exemplo, elas são compostas por grades ao invés de paredes, né? Isso aí também dá para fazer um link bem bacana com as ideias de Foucault, porque Foucault ele tem uma obra chamada Vigiar e Punir, na qual ele cita que vigiar é muito mais importante do que punir. Ele cita também sobre um sistema prisional chamado panóptico, no qual esse sistema priorizava essa questão do vigiar, ou seja, os presos eles se sentiam 24 horas vigiados, e isso fazia com que eles se comportassem muito bem, com que a disciplina fosse muito mais eficaz. Então isso para o Goffman também é prejudicial ao eu, né? Isso também causa um certo tipo de mortificação, assim como a questão das insalubridades dentro das próprias instituições, né? O indivíduo ele se achava num papel de homo sacer, né? Que no caso seria uma pessoa que não tem direito a um mínimo, né? Como ao bem-estar, porque muitas vezes os manicômios eram lotados, as salas, né? Os dormitórios eram amontoados de pessoas, assim como as prisões, né? Os locais são muito depredados, são realmente insalubres, né? São desumanos. Então isso daí era uma coisa muito forte, que o Goffman apontava, denunciava como a mortificação, sabe? O ser não se sentia com direitos, né? Direito ao bem-estar. Então isso é uma coisa que se configurava como uma mortificação para o Goffman. Tem um termo interessante que o Goffman cita, que no caso seria a mortificação dos sentimentos, que nada mais é do que uma pressão psicológica, né, que era feita nos internados, também é correlacionado com essa questão de evitar com que ele crie afetividade com coisas e pessoas, mas nesse caso o Goffman cita com pessoas, né? Muitas vezes ele falava que em alguns manicômios eles faziam o processo de tratamento de choque exposto, para que além de
servir como uma forma de disciplina para os internados, também servia para que eles vissem, né, os companheiros deles sofrendo aquilo, e isso daí era uma pressão psicológica muito forte, né? Outra situação que ele cita seria num campo de concentração, onde o judeu viu um soldado, né, torturar o próprio irmão até a morte, sabe? E isso como uma forma direta de mortificação desse sentimento, né, do psicológico dele, ou seja, outra forma de mortificação fortíssima, né? Outra questão também está nas indignidades na fala e ação. O Goffman exemplifica muito bem isso quando ele fala nas bases militares, por exemplo, onde o indivíduo ele passa por alguns tipos de humilhação por parte dos dirigentes, né? Muitas vezes também ele, por questão de patente, quando ele passa por alguém com a patente maior, ele tem que se direcionar essa pessoa como senhor, como capitão, sabe? Também ele fala sobre a questão dos mosteiros, sobre os conventos, onde existia a questão das penitências, né? E também na questão da ridicularização. Isso era muito comum também em colégios de internato, né? Onde o indivíduo, muitas vezes, quando respondia ao professor ou quando não acertava algum questionamento, esse indivíduo, ele se ajoelhava, né, em grãos, por exemplo, ou até mesmo era colocado algum objeto sobre a cabeça, ou enfim, para causar realmente a ridicularização perante a turma. E o Goffman também aponta isso como uma forma de mortificação desse eu, certo? Pelo fato de que a questão da humilhação é uma coisa muito forte dentro das instituições e fora também. Então, eu acho de suma importância trazer essas 3 imagens, porque a personagem realmente exemplifica tudo que foi citado pelo Goffman, né? Todo esse processo de mortificação, né, que ele aponta dentro do livro, né? Os processos de como ela se transforma até onde ela chega. Bom, meu nome é Bruno Gomes e eu vou falar um pouco sobre como o controle do indivíduo acontece nas instituições totais. Antes da gente entrar exatamente nesse assunto, eu acho legal a gente dar uma passada pela ideia de self-flexível, que é uma ideia derivada da teoria de desindividualização de um estudioso francês chamado Gustave Le Bon. Essa ideia ela fala que um indivíduo, membro de um grupo coeso, ele tende a perder o senso de responsabilidade, tende a perder a individualidade e a personalidade dele. E essa ideia, essa teoria, ela gira em torno da afirmação que se você mudar radicalmente o seu meio ambiente, você, consequentemente, vai mudar a sua personalidade. E quando a gente começa a falar de fato sobre o controle do indivíduo nas instituições totais, a gente vai começar a perceber a natureza extremamente behaviorista dessas instituições. Bom, como a gente já viu na mortificação do eu, essa mortificação ela vem para neutralizar a cultura aparente, a individualidade, a personalidade do internado. E, inicialmente, o que acontece são as barreiras físicas ou não físicas impostas pela instituição total, que vai impedir as visitas ao internado e vai impedir a saída dele do estabelecimento. Essa ruptura inicial, ela vai fazer com que o internado ele comece a perceber que ele está perdendo, que ele perdeu alguns papéis que ele tinha antes na sociedade comum. Depois dessa ruptura inicial, o que vai acontecer é o processo de admissão. O processo de admissão é aquele processo onde a equipe dirigente ela vai tirar a foto do internado, as digitais do internado, e ela vai enumerar, mais importante, ela vai enumerar o internado, ou seja, ela vai tirar o nome do internado. Isso é uma agressão muito grande à individualidade e à personalidade do internado. Depois desses testes, desse processo de admissão, por causa da instituição total, ela tem controle e ela é responsável por diversas áreas da vida do internado. Ela quer, é bom para ela, é muito bom para ela, ela quer a obediência, a cooperação inicial do internado, do novato. E elas vão tentar conseguir essa obediência
através de uma coisa que Goffman chama de testes de obediência. O que são os testes de obediência? Bom, geralmente, para a equipe dirigente, se num primeiro encontro com o internado, esse internado demonstrar respeito aos superiores, isso significa que ele vai aceitar o papel dele de internado obediente. Mas caso isso não aconteça, eles entram com o teste de obediência. O que é o teste de obediência? É basicamente um desafio aos valores do internado, à concepção do eu que o internado já tem. E se ele não obedecer, ele vai receber um castigo imediato, que geralmente é algum tipo de humilhação que vai fazer com que ele peça perdão imediatamente. E daí ofereça sua obediência à equipe dirigente. Ainda depois disso, como a gente já viu também na mortificação do eu, os bens do indivíduo são despojados. E quando os bens são despojados, a instituição total ela vai oferecer substitutos de péssima qualidade, obviamente. Isso é importante. O despojamento de bens ele contribui no controle do eu, porque o indivíduo ele gosta de controlar como ele vai se apresentar para as outras pessoas. E quando você remove, quando você despoja os bens do eu, levando o que Goffman chama de estojo ou equipamento de identidade, você tira essa capacidade do internado de se apresentar da maneira que ele quer. E como eu já falei antes, os substitutos que são dados aos internados são de péssima qualidade, desbotados, não encaixam bem. E o impacto que isso tem nos internados é que só reforça a perda da personalidade. Fora isso, eles vão atacar sua imagem de mais uma forma. Por exemplo, no seu idioma ou nas suas poses, eles vão tentar excluir isso de você. Por exemplo, em algumas instituições totais, em alguns hospitais, eles só oferecem colheres para você comer. Eles não lhe dão garfo nem faca. Isso pode parecer uma coisa bastante simples, mas é uma agressão bem grande à personalidade do indivíduo. Eu mesmo não consigo comer de colher. E se eu fosse forçado, se eu só pudesse comer de colher, ia ser bem chato para mim. E aí a gente começa a perceber de fato, em algumas instituições estatais, o behaviorismo, o condicionamento clássico, o behaviorismo na forma mais pura. Que, por exemplo, os internados eles são submetidos a realizar tarefas que não condizem com a concepção de eu que ele tem. Por exemplo, em alguns campos de concentração, os próprios presos são obrigados a surrar outros prisioneiros. Isso é o condicionamento na forma mais pura, mais clara possível. Ele está vendo da melhor forma possível o internado, o prisioneiro que está surrando, o que vai acontecer a ele se ele cometer as mesmas infrações que esse outro prisioneiro que tá sendo surrado por ele cometeu. Então, essa mortificação do eu, ela vai neutralizar essa personalidade, essa cultura aparente que o internado ele já vai vir de fora, para tornar possível o controle do indivíduo, que é efetuado por uma coisa que Goffman chama de sistema de privilégios. Esse sistema de privilégios ele vem não só para controlar um indivíduo, mas ele vem também para começar a realizar inicialmente essa reorganização pessoal do indivíduo. O sistema de privilégios ele pode ser caracterizado ou dividido em 3 partes, que são as regras da casa. A primeira parte são as regras da casa, que são, como o nome já fala, um conjunto explícito de regras, de obrigações que vão determinar, geralmente, qual vai ser a rotina do internado. Em segundo lugar, é o sistema de prêmios. Esse sistema de prêmios ele é um sistema de privilégios que a equipe dirigente dá ao internado para conseguir, assim, a obediência dele. Vale acentuar que esses privilégios não são de fato privilégios, eles não são prorrogações, não são valores ou favores que são oferecidos da equipe dirigente ao internado. Esses privilégios são só a não privação de alguns direitos básicos que uma pessoa fora de uma instituição total não teria. Por exemplo, uma pessoa fora de uma instituição total, ela pode decidir muito bem quando ela quer acender um cigarro, ela pode decidir quanto tempo ela vai ficar no banho, quanto açúcar ela quer no café dela. Essas coisas extremamente básicas se tornam problemáticas numa instituição total. E são direitos que são privados dos internados.
se eles não forem obedientes e não fizerem as tarefas que lhes são pedidas. Isso faz com que a atenção do internado ela seja voltada quase que inteiramente para esse sistema de privilégios, porque ela não quer perder um direito tão básico. Então ela vai ser, geralmente, obviamente, obediente e vai cumprir as tarefas. Um exemplo desse sistema de prêmios é que na Marinha norte-americana é permitido 1/8 de litro de bebida alcoólica por marinheiro. E essa bebida alcoólica ela é fornecida depois do café da manhã e depois do almoço. Os marinheiros, eles querem tanto essa bebida alcoólica, esse gole que eles chamam, que eles se tornam completamente obedientes e completam todas as tarefas com eficiência. Alguns marinheiros, inclusive, falam em relatos que preferiam que o vento parasse a perder seu gole. E em terceiro lugar, a terceira característica do sistema de privilégios seria o sistema de castigos, que está integrado ao sistema de prêmios também, que seria, no caso, a privação desses direitos básicos, desses privilégios que são dados ao internado por falta de obediência ou falta de cumprimento de tarefa. E pode ser temporariamente ou permanentemente, ou a falta do direito de você poder conseguir esse privilégio. Então, em suma, a mortificação do eu ela é fundamental para que o controle do internado, através do sistema de privilégios, possa ser efetuada com 100% de eficiência. Eu sou a Maria Tatiana e vou falar a respeito do ambiente cultural dentro das instituições totais. Em primeiro lugar, né, na cultura do internado, tem a preocupação consigo mesmo, de forma que, em relação à posição social que mais baixa do que dentro da instituição, do que quando comparado à posição que ele ocupava na sociedade no mundo externo, que faz com que muitos deles criem histórias para explicar como que eles foram parar ali nessa posição social mais baixa para os companheiros da instituição, de forma que eles criam uma autopiedade, fazendo com que eles mantenham o foco deles no eu do internado ainda mais do que quando era no mundo externo. E a segunda característica se dá pelo sentimento de tempo perdido. Uma sensação de tempo que foi arrancado da vida deles mesmo, como se o tempo que passou dentro da instituição fosse um tempo em que eles foram exilados da vida. Diante disso, é possível observar o quão desmoralizante pode ser essa estada na instituição total, principalmente quando a sentença ela é muito longa. E essa desmoralização ela é causada não apenas pelas condições de vida dentro das instituições, mas também pelo isolamento social, pelo afastamento, né, dos contatos sociais e pela impossibilidade de construir algo na vida ou adquirir algo que possa ser levado para o mundo externo. Nesse caso, as vantagens dos hospitais para doentes mentais é que os internados eles são doentes e estão ali para serem curados. Então, ao sair, eles podem se convencer de que estiveram lá para investir aquele tempo na cura deles, como se eles mesmos estivessem trabalhando para a própria cura deles. Então, não seria bem um tempo perdido, mas um tempo investido. E essa sensação de tempo perdido e arrastado
explica o valor que é dado dentro das instituições às atividades de distração, que, segundo Goffman, como uma expressão dele, né, no livro, essas atividades matam o tempo misericordiosamente. E essas atividades elas podem ser coletivas, como jogos, aulas ou ensino de arte. Também podem ser individuais, como leitura e televisão. E sendo que essa última ela depende de material público. A equipe dirigente ela pode patrocinar tanto oficialmente como não oficialmente tais atividades, de forma que essas não oficiais constituem os ajustamentos secundários. Por exemplo, alguns tipos de jogos, homossexualidade dentro das instituições, bebidas e etc. Sendo que, patrocinadas ou não, a instituição ela tende a se opor a essas atividades quando elas se tornam muito excitantes ou muito contínuas, fazendo com que eles se opõem com a ideia de que são eles que precisam cuidar dos internos e não instituições e não outras entidades sociais. E voltando às atividades, elas tendem a ajudar o indivíduo a suportar a tensão psicológica causada pelos ataques ao eu do indivíduo. Essas atividades elas podem ajudar o indivíduo a suportar Essas atividades elas podem ajudar o indivíduo a suportar a tensão psicológica que é causada pelos ataques ao eu. Porém, nesses momentos em que eles mais precisam, é quando se torna mais difícil conseguir ter acesso a essas atividades dentro da instituição. Por fim, os internados tendem a passar por alguns processos quando estão para ser liberados, quando passam por esse momento de ser liberado. Embora alguns deles, ou a maioria, né, quase todos, esperem por esse momento de ser liberado, contem os dias e as horas para esse momento ansiosamente. Quando chega perto desse momento, a maioria deles tende a ficar angustiado pela incerteza do que virá. Nesses casos, a maioria deles já está bem acostumado, mesmo diante das circunstâncias e das condições de vida lá dentro, já estão acostumados com a forma como tudo acontece lá dentro. Então, eles se questionam, como o próprio autor diz, Goffman, será que eu posso me sair bem lá fora? Será que eu vou me sair bem? E isso traz uma insegurança tão grande que alguns deles acabam criando problemas ou até mesmo se alistando de novo, no caso dos militares, para que esse período lá dentro se estenda e eles evitem esse problema de ter que enfrentar o mundo externo. As instituições totais, elas afirmam a preocupação com a reabilitação do internado. Ou seja, eles estabelecem mecanismos que fazem com que o internado mantenha os padrões da instituição no mundo lá fora. Então, após ser liberado, o internado ele tende a ficar maravilhado diante das possibilidades, diante das liberdades e prazeres
que na visão dos civis no mundo externo são completamente comuns, coisas completamente comuns. Os internados olham para aquilo como algo maravilhoso, como algo único na vida. Mas aí, então, depois de um certo tempo, o ex-internado começa a esquecer boa parte do que viveu na instituição e logo passa a considerar esses privilégios como coisas essenciais para a vida, como algo que eu não vivo sem isso, por exemplo. Que anteriormente eram coisas nas quais a sua vida girava em torno. E o sentimento de injustiça, amargura que eles sentiam dentro da instituição diante das dificuldades de ter acesso a algumas coisas, das privações e tudo mais, ele acaba se enfraquecendo com o tempo no mundo externo, depois da saída do internado das instituições. O que o internado conserva da sua experiência institucional na sua vida diz muito a respeito das instituições. Não apenas a posição dentro da instituição é completamente diferente, como também esse fato de ter entrado lá pode afetar completamente a sua posição se e quando o internado sai para o mundo externo, vai para o mundo externo, o que pode ser definido como status proativo. Esse status proativo ele pode ser favorável, como o exemplo de internatos de elite, escola para formação de oficiais, entre outros, dos quais são esperados declarações de júbilo, orgulho, entre outros. Mas também pode ser desfavorável, que é o caso de prisões e hospitais para doentes mentais, os quais, quando saem com o estigma aplicado pela sociedade neles, que faz com que eles busquem esconder ao máximo esse passado ou apagá-lo completamente da vida deles e seguir como se aquele tempo da vida deles não tivesse existido daí para frente. E associado a isso, é importante falar sobre o poder que a equipe dirigente tem diante dessa situação, porque ele tem a capacidade de dar uma dispensa que pode reduzir esse estigma em torno do ex-internado. O que faz com que muitos internados demonstrem e finjam entusiasmo pela forma como, pelo que a instituição faz por eles diante da equipe dirigente, coisa que normalmente não acontece. Em relação à angústia sentida pelo internado durante o período de liberação, existem alguns fatores importantes necessários a ser citados. Um deles é a desculturação, que se caracteriza pelo fato da perda ou impossibilidade de adquirir novos hábitos exigidos pela sociedade mais ampla. E outro fator é o estigma, que quando o indivíduo ele adquire um baixo status proativo, no caso o status proativo desfavorável, ele ao se tornar um internado, ele tem uma recepção muito fria pela sociedade, pelo mundo externo.
Além disso, essa liberação ela tende a acontecer justamente quando o internado ele pega o jeito da instituição, quando ele aprende a viver de um jeito que seja favorável para ele lá dentro, já tendo adquirido privilégios que ele descobre que são muito importantes para ele lá dentro. Além disso, voltar para a comunidade pode implicar além disso, ao voltar para a comunidade livre, eles podem encontrar alguns limites à sua liberdade, como, por exemplo, a maioria deles nos casos de doentes mentais, quando saem do hospital, a equipe dirigente entra em contato com a família e diz para a família que qualquer alteração, qualquer alteração que eles observem na pessoa, no ex-internado, que eles entrem em contato com a equipe dirigente de novo. Então isso faz com que a liberdade do ex-internado ela simplesmente seja uma liberdade muito limitada, o que não é bem uma liberdade. Além disso, ao sair o internado deve prometer que procurará ajuda se ficar novamente doente ou se tiver problemas. Além disso, ao sair, o internado ele frequentemente é avisado e ele deve prometer que vai procurar de novo a instituição se tiver problemas ou se ficar novamente doente. E aí, juntamente com a família sabendo disso, a liberdade ela praticamente não existe. Certo, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. A reação do internado. Eu procuro falar de uma forma bem básica nessa parte sobre como o internado ele se comporta frente aos processos que foram explicados anteriormente, a mortificação e o sistema de privilégios. Vou falar aqui nos ajustamentos primários e secundários e as táticas que são, digamos, derivadas desses dois ajustamentos, que são as adaptações. Começando pelos ajustamentos. Os ajustamentos são, segundo Goffman, a maneira como o internado vai reagir frente a esses processos. A mortificação e o sistema de privilégios, eles afligem profundamente na individualidade do sujeito e na protagonização de sua vida. Frente a isso, tem-se os ajustamentos primários. O que são eles? Bom, eles são quando o internado ele reage passivamente diante desses processos. Ele permite que sua individualidade seja nulificada, gradativamente apagada. Permite que seus comportamentos e atitudes sejam condicionados e programados, deixando-se levar a ser uma mera peça na máquina administrativa produtiva que é a instituição. Pode-se dizer que esse é o ajustamento com um perfil mais permissivo diante dos processos. Mas Goffman ele também fala dos ajustamentos secundários, porque nem todos os internos eles reagem permissivamente à mortificação e ao sistema de privilégios. E Goffman ele detectou e devo lembrar que esses ajustamentos secundários eles atingem o seu auge nas prisões, que é um tipo de reação que na verdade desafia a autoridade da equipe dirigente, que confronta as normas de conduta que a instituição estabelece para seus internos. Os ajustamentos secundários são meios que o internado ele encontra para reafirmar sua individualidade e o protagonismo de suas vidas, já que parte dele foi, na verdade, pego pela instituição, né? A instituição ele não, na verdade, controla e ordena todos os aspectos da vida do sujeito, não mais o próprio sujeito.
E muitas vezes esses meios são encontrados de forma ilícita. Por exemplo, os exemplos que Goffman fala, né? A criação de facções, o desenvolvimento de um código para os internos se comunicarem, ou pelo menos parte deles, ou até mesmo para que os internos eles se comuniquem com elementos específicos da equipe dirigente. E até desenvolver maneira de, digamos, conseguir as satisfações que o mundo externo propõe, mas que na instituição não propõe. Por exemplo, drogas, como o exemplo que o Goffman mais fala, né? Que é o exemplo do cigarro. Você não existe na instituição a liberdade de você ocasionalmente, a seu bel prazer, pegar um maço de cigarro, acender e fumar. Até essa possibilidade ela é totalmente ditada pela instituição. E um ajustamento secundário exatamente seria conseguir esse cigarro de fora, através de um guarda, ou através... Enfim, os internados desenvolvem a maneira de conseguir esses meios, exatamente para reafirmar para si mesmos de que ainda eles têm certo controle de seu ambiente, de que ainda são seres autônomos. Então, com esses ajustamentos, tem-se dois perfis de formas como o internado pode reagir. O perfil mais permissivo e o perfil mais, digamos, desafiador, que mais confronta a instituição. E a partir desse espectro, desses dois perfis que Goffman dá, ele cria 4 classificações para reações mais específicas do internado. Acho que ele chama de táticas de adaptação. Eles são, segundo Goffman, né, elas são derivadas dos ajustamentos, servindo basicamente como modelos explicativos, como perfis. A primeira chama-se, né, como está no slide, o afastamento da situação, na qual o internado ele tem sua postura indiferente aos acontecimentos que o cercam, quase como se deixasse de dar atenção a eles, tentando se manter, digamos, alheio, tenta se afastar mentalmente da situação. Em seguida, tem-se o que presumo eu é a tática que mais se aproxima do ajustamento secundário, que é a intransigência, que é quando o internado ele desafia diretamente a equipe dirigente e se recusa a cooperar com as chamadas por Goffman regras da casa, que são os protocolos da instituição. Por exemplo, tem-se o link, tem-se essa cena de um estranho no ninho a seguir, na qual o personagem ele exige, se não me engano é isso, ele exige o direito de conseguir um maço de cigarro. No mundo externo ninguém o proibia dele de nada, ele tinha total liberdade sobre o que ele consumia, inclusive sobre o seu maço de cigarro, e na instituição agora, como esse quadro ele é quebrado, ele exige esse direito que ele possuía antes. E confronta. Na verdade ele peita a equipe dirigente através disso. Em seguida temos a colonização. Se chama assim pois a instituição ela realiza nesta condição deter a satisfação do internado. Acontece que pouquíssimo que a equipe dirigente oferece do mundo externo ao sujeito, ao internado, é interpretado pelo mesmo como um todo. E demonstra estar satisfeito com tudo que a instituição dá para ele, mesmo sendo comparado ao que ele tinha no mundo externo, pouquíssimo. E a instituição consegue fazer com que o internado ele olhe para essas pequenas satisfações que a instituição dá para ele e se satisfazer com ela. E o internado ele considera a sua existência a partir dessa tática como estável na instituição. E por último, tem-se a tática de conversão. Nessa tática, os preceitos morais e ideológicos da instituição total são aceitos pelo internado, fazendo-o se empenhar em representar o papel do internado perfeito, é assim como Goffman diz. E um dos exemplos
que acho que melhor explica o que a tática de conversão, como a tática de conversão funciona, né? É as de campos de concentração. Especialmente, e tanto é um caso que ele diz de um campo de concentração nazista alemão da Segunda Guerra Mundial e tal, na qual percebeu-se que próprios membros que foram próprias pessoas que foram capturadas pela equipe da SS, né, da Gestapo, que foram para esses campos de concentração, percebeu-se que alguns deles conseguiam acreditar no pensamento do regime nazista e até se comportar como os membros oficiais da SS. E também ele cita outro caso que são dos campos de trabalho chineses, se não me engano, em que era observável que após serem capturados, era percebido que certos membros, certos trabalhadores, dos internos, né, eles passavam a aderir, a assimilar a interpretação comunista de mundo, digamos assim. E vale lembrar que, por último, que os internos eles não estão restritos a um único tipo de adaptação durante sua carreira moral. Eles, digamos, eles podem alternar entre diferentes táticas de adaptação durante sua passagem na instituição. Olá, meu nome é Maria Beatriz e agora nós vamos entrar numa nova parte do trabalho. Primeiramente, citamos os conceitos que Goffman trata no seu livro e agora nós vamos trazer esses conceitos e aplicá-los na realidade, na nossa realidade, na nossa atualidade. Nós vamos separar em 3 partes, que é justamente os tipos de instituição total que Goffman cita no título do seu livro, Manicômios, Prisões e Conventos. E, primeiramente, eu vou falar sobre conventos. No slide introdutório tem dizendo convento, um diferente tipo de instituição total. E por que é um diferente tipo de instituição total? Bom, quando a gente começa a ouvir falar sobre esse tema, às vezes a gente pode acreditar que instituições totais são todas ruins, são todos ambientes pesados e tal, e na verdade não é assim. Eu, particularmente, vou para um Carmelo, que é um tipo de convento, uma ordem católica, aqui perto de casa. E, inclusive, eu tenho madrinha lá e tal, meus amigos também gostam muito de ir. Eu já tenho uma certa vivência lá. E é um ambiente maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Minha madrinha mesmo, no dia que eu a conheci, foi algo perfeito assim. Passei o dia muito feliz, porque são pessoas extremamente alegres, pessoas extremamente de bem com a vida, porque sabem que estão no lugar onde deveriam estar, segundo acreditam. Elas acreditam que têm um chamado para estar lá e por isso estão. E eu gostaria de agora citar alguns conceitos que Goffman aborda e como eles são introduzidos na realidade do Carmelo, na realidade dos conventos, mais especificamente sobre o Carmelo. Bom, Goffman cita a questão dos internados e dos dirigentes. Na verdade, nos conventos também existe essa divisão. E para falar mais sobre o Carmelo e tal, eu vou citar bastante esse livro aqui, de Santa Teresa do Menino Jesus, Obras Completas, que lá tem seus manuscritos, que ela fala tanto da sua vida antes de entrar no convento, como era seu dia a dia no convento, como era seu dia a dia no Carmelo. E aqui ela fala bastante sobre a questão das freiras e da madre. Ela escreve muitas cartas para a madre, que é basicamente um tipo de dirigente, que é algo que, por exemplo, tem uma hierarquia, que tem as postulantes e as irmãs. Postulantes são aquelas que estão se preparando para ser freiras, e tem as irmãs, as freiras, que já fizeram sua profissão de fé, e tem a madre, que basicamente comanda aquilo, dá as ordens e tal, de uma maneira muito respeitosa, de uma maneira muito caridosa, mas ainda assim existe essa hierarquia. Em segundo lugar,
a gente pode falar das atividades planejadas. No Carmelo, e assim como nos outros conventos e instituições religiosas, existe sim uma divisão muito bem regrada de atividades. Existe momento para oração, momento para refeição, momento para visitas de pessoas de fora, momento para trabalhar, momento de lazer. São muito bem regrados realmente, e todas elas praticam de uma forma muito bem certa, sabe? Não é algo perdido e tal. Realmente existe essa divisão certa de atividades planejadas. E uma coisa muito interessante a se falar também, que é outro conceito que Goffman aborda muito, e acredito que a gente discutindo durante o trabalho foi algo muito citado, é a mortificação do eu. E é uma coisa bastante engraçada, porque em outras instituições totais, por exemplo, no manicômio, na prisão, a mortificação do eu é algo que não se quer, porque você perde sua identidade, a identidade que você tinha antes de entrar na instituição total, e passa a ser como se fosse uma nova pessoa, sofre processo de desaculturação, como Goffman fala, a partir do momento que você entra na instituição total. Bom, no Carmelo, nos conventos, também existe isso. Só que, diferentemente das outras instituições totais, é algo desejado. Explicando melhor, no Carmelo, por exemplo, nas instituições religiosas e tal, você ser uma nova pessoa, você ser um novo eu, é algo extremamente desejável. Podemos citar, por exemplo, a mudança de nome. Quando a freira faz sua profissão de fé, quando realmente vai ser freira, se torna freira de verdade, mudam seu nome. Minha madrinha, irmã Faustina, não tinha esse nome, está lá há 13 anos já e também mudou de nome. Outra coisa que Goffman fala é sobre a questão da padronização da roupa, sobre não ter seus próprios pertences, e de fato não tem. Quando elas entram, recebem a roupa direitinho e tal. Vou até procurar ver aqui. Pronto, essa roupa aqui é a roupa específica do Carmelo. Elas todas recebem, ficam padronizadas. E outra foto aqui. Elas ficam todas bem parecidas. E porque lá não tem distinção de maior, de menor, de melhor. Não, por mais que exista essa hierarquia, todas são iguais, todas são vistas de forma igualitária. E conforme vão usando roupas iguais e tal, os quartos também são muito simples. Aqui tem uma foto que eu gostaria de mostrar, que é o quarto de Santa Teresinha, onde ela ficava. Se a gente for parar para reparar, aqui é algo muito simples, algo muito simplório mesmo, que tem o lugar de dormir, o lugar de fazer suas orações, seus estudos e só. E, como eu estava dizendo, a questão da mortificação do eu é algo realmente muito desejável, porque segundo a religião católica, nós somos pessoas que temos muitos defeitos, temos inclinações para o mal, e quando você entra no Carmelo, você realmente quer ser uma nova pessoa, você quer se mortificar. E a palavra mortificação é algo muito utilizado até no ambiente católico, no ambiente do Carmelo, porque é algo realmente que você quer tirar o que é ruim de você, para você ser uma nova pessoa, para você ser uma pessoa melhor, tanto para si mesmo, tanto para Deus, quanto para os outros. Então, eu achei algo muito interessante ele citar essa questão da mortificação do eu, porque realmente é o que acontece no Carmelo, é o que acontece nas instituições religiosas, e é algo desejado, uma coisa que difere muito das outras instituições totais. Outra coisa também que a gente pode citar é a contaminação interpessoal, que é basicamente você não escolher com quem você vai conviver. Quando você entra para o Carmelo, você não pode dizer, eu quero conviver com certa pessoa, mas com certa pessoa não quero. Não. Santa Teresinha, no livro, também cita muito essas questões. Ela diz que são irmãs que não têm muitas virtudes e tal. Ou seja, que contém muitos defeitos que a incomoda. Só que, claro, ela convive de uma forma religiosa, de uma forma virtuosa com elas. E
busca sempre tratá-las bem e tal, o que é diferente também de outras instituições estatais, como por exemplo na prisão, que acontecem muitos casos de briga, assassinato, como a gente vê muito na televisão passando. E lá não, lá são tratadas, essa questão da contaminação interpessoal é tratada de uma forma muito religiosa, muito diferente, muito caridosa. A gente pode falar também de indignidades físicas, que basicamente são tipos de penitência. E quem é mais por dentro desse meio católico, desse meio religioso, sabe que, penitências são algo muito recorrente. Eu até queria falar com minha madrinha mais sobre, me aprofundar sobre a questão dela, só que eu não posso, porque a igreja vive o período de quaresma, que é um período de penitência. E penitência para elas não é algo ruim, sabe? É algo querido, é algo importante, que muitas vezes não é tratado como uma obrigação, mas sim como algo que fazem de propósito, algo que fazem no seu dia a dia, algo que fazem constantemente. E nesse livro, Santa Teresinha fala muito sobre essa questão de penitência, a questão de mortificação, que penitência e mortificação no meio católico se envolve muito, sabe? E uma coisa que eu queria falar também, para encerrar, é uma frase de uma irmã, de uma madre, na verdade, uma dirigente, que procurando mais sobre essa questão do Carmelo e tal, me aprofundando mais sobre, eu vi a entrevista dela e ela falou uma coisa muito interessante, porque, como todos sabem, essas freiras que vivem enclausuradas não podem sair. Então, por exemplo, como eu já tinha falado, minha madrinha está lá há 13 anos, então está 13 anos no Carmelo sem sair de forma alguma. Tem irmãs que estão, claro, muito mais tempo, que tem 80, 90 anos de vida, e quantos anos não tem dentro do Carmelo, né, enclausuradas. E às vezes as pessoas podem ter um preconceito em relação a isso. E olha o que essa Madre Maria Teresa do Carmelo de São Paulo falou, que eu achei muito bonito. Renúncia para nós, renúncia ao mundo, para nós é uma alegria. Quando as pessoas falam, vocês estão presas, digo assim, não, nós estamos livres. E acredito que foi uma das melhores coisas sobre instituições totais, assim, foi ver essa diferenciação entre uma para outra, sabe? A gente não pode falar de instituições totais tangenciando tudo assim, englobando tudo em uma mesma coisa, sabe? Porque não é. Cada instituição total tem suas particularidades. E acredito que convento é uma das que mais se difere das outras. Então, é isso. Espero que tenham entendido. E agora nós vamos falar sobre prisão. Bom, eu vou falar sobre as prisões no contexto de Gotham. As prisões foram criadas inicialmente como uma forma mais humanitária de penalizar as pessoas, porque antigamente as pessoas eram punidas em praça pública, na guilhotina, em fogueiras e etc. Sob o olhar de Goffman, a prisão tem um poder instaurador, um poder essencialmente modelador, que mutila e reprime o eu na sua missão ressocializadora. Certamente podemos identificar opressores e oprimidos, caracterizados pela equipe dirigente e pelo grupo dos internados. Os primeiros modelam e os segundos são objetos de procedimentos modeladores. Goffman aponta estratégias ostensivas de ataque e reações que se esboçam, às vezes sutilmente e de formas muito claras. Segundo Goffman, a prisão ela é o terceiro tipo de instituição total. Ela tem como objetivo ser organizada para proteger a comunidade contra perigos intencionais, mas não pensa no bem-estar dos isolados que estão nela. A sociedade, o criminoso, ele ofende a sociedade, e a sociedade devolve essa ofensa, o jogando na prisão. Ao ser admitido no presídio, o indivíduo passa por um processo de despersonalização. Ele é despido, tiram a sua aparência usual e é lhe dado um número.
E isso faz com que o indivíduo não deixe mais de ser um indivíduo, e sim que seja uma engrenagem numa máquina de instituição total. Quando chegam lá, eles são expostos a regras que devem ser obedecidas. E se não forem obedecidas, os seus companheiros ou até mesmo a própria supervisão vão reeducá-los para isso. E essas regras, quando postas para alguma pessoa que está em sociedade livre, é como se dita como se eles não conseguissem viver, porque é isso, a falta da liberdade. A recuperação do preso passa pela manutenção de sua referência com o mundo exterior, como família, amigos, trabalho, religião. E o afastamento desse meio faz com que seja mais difícil a readaptação deles na sociedade livre. Pode ser que após um longo período de tempo, eles incluídos nessas forças institucionais, eles não consigam mais ser postos, se adaptarem na sociedade livre. Agora, contextualizando um pouco. Em 2 de outubro de 1992, ocorreu o massacre de Carandiru. Começou com um jogo de futebol. 2 presos, eles se desentenderam por conta do jogo que estava tendo e eles eram de 2 facções diferentes. E nisso acabou gerando uma briga de 2 facções, que se espalhou pelo presídio todo. Nisso, com essa briguinha, morreram 111 presos no diário oficial. No relato oficial está dizendo que morreram 111 presos, mas ex-presidiários afirmam que foram mais de 200. E morreram 0 policiais. Numa rebelião que aconteceu nacionalmente em 2017, presos de pelo menos 34 presídios estaduais e federais de 7 estados diferentes do país se rebelaram por conta de melhorias na prisão. E muitos fizeram até greve de fome para que melhorassem as condições de convivência. Em 2001, o PCC, que é uma facção do sistema prisional, liderou 27 mil presos em 19 cidades de São Paulo para realizar a maior rebelião da história do país. Agora, a prisão de Maracatu, de Minas Gerais, adotou uma forma de ressocializar esses presos. Eles se baseiam nos 3 pilares que regem um ser humano: trabalho, religião e disciplina. Eles conseguiram recuperar cerca de 60% dos presos e presos condenados a homicídio, estupro, roubo e tráfico. E bem, para encerrar a nossa apresentação, sairemos um pouco do livro de Goffman para entrar no assunto antigo e infelizmente atual, um assunto de extrema importância para nós, futuros psicólogos e agentes da saúde pública: o movimento antimanicomial. Para compreender a luta do movimento antimanicomial, é necessário deixar claro alguns pontos da nossa sociedade. Desde sempre, criamos mecanismos de controle e exclusão. Estes mecanismos de controle e exclusão vão evoluindo ao passar do tempo. Podemos encontrar esses mecanismos de exclusão e controle como a realidade do louco e da loucura. E para compreender a realidade do louco e da loucura, é fundamental deixar claro que estamos falando na lógica ocidental, isto é, uma lógica extremamente interligada com o neoliberalismo. A lógica ocidental pede a você, sujeito, que você seja extremamente produtivo, que você siga as normas dos bons costumes. Ignoramos totalmente teu contexto histórico e social. Então, os loucos são aqueles que não conseguem estar congruentes com essa lógica. E nós os separamos, os expulsamos. A tradução mais fidedigna desse controle e exclusão são os manicômios, como já debatemos aqui nessa apresentação. Os manicômios das paredes físicas que impedem que nós enxergamos a violência física que acontece lá dentro. Porém, essas paredes existem porque nós argumentamos que é necessário existirem manicômios, pois eles estão nos protegendo. Protegendo de quem? É justamente a partir desse turbilhão de ideias
que no contexto mais sombrio da história brasileira, a ditadura militar, diversos pensadores pensarão nas mais diversas áreas, entre elas a saúde pública e a saúde mental. Então, é a primeira forma de luta organizada, podemos dizer assim, pela saúde mental. Entretanto, essa luta, esse movimento por psiquiatras e psicólogos, eles não dialogavam com os pacientes e os familiares dos pacientes. Precisavam girar a chave. Já compreendíamos que loucos nem sempre são aqueles que precisam da ajuda. Às vezes são aqueles que nós só queremos expulsá-los. Precisamos tornar a saúde pública e mental extremamente afetuosa. Contudo, faltava algo. Então, em 1987, surge o Movimento Nacional pela Luta Antimanicomial. Movimento este que, fora os psicólogos, psiquiatras e agentes da saúde, também vão estar os pacientes e os familiares dos pacientes. Agora há uma ponte entre os pacientes, a sociedade e também os agentes da saúde. É a partir de 87 que vamos reivindicar muito mais coisas graças à nossa Constituição democrática brasileira. Entretanto, antes que chegamos nas conquistas do movimento antimanicomial, queríamos deixar um ponto de Pernambuco, queríamos colocá-lo no mapa. E por mais que o tempo que falaremos sobre Pernambuco não esteja ligado na década de 70 e 80, é importante falar desse personagem da história, Ulisses Pernambucano, psiquiatra recifense, estudioso da sociologia. Ele volta ao Recife depois dos seus estudos e trabalhos no Rio de Janeiro em 1931 para assumir o atual Hospital de Emergência Psiquiátrica da Tamarineira. E naquela época, a Tamarineira ela vivia condições absurdas, como vocês podem imaginar, na década de 30. Pacientes sendo maltratados, a existência de calabouços e camisas de força. Ulisses, por ser essa pessoa tão sensível, ele acaba com isso, ele reforma a Tamarineira e tornando-se uma das referências psiquiátricas no Brasil. Portanto, defender espaços históricos como a Tamarineira é respeitar a história de quem lutou e de quem ainda luta para manter vivo isso. Agora falaremos um pouco dos avanços conquistados pela luta antimanicomial. Avanços que podemos ver na letra da nossa lei. Agora o Estado é obrigado a criar formas de cuidar e tratar de pacientes de forma digna e justa. Podemos ver isso no nosso Sistema Único de Saúde, com a criação do CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Centros localizados em cada bairro, que é justamente para você não perder exatamente esse convívio com o lado externo. Nele os pacientes andam de livre circulação, familiares podem visitar e eles podem voltar para casa. Lembramos, é gratuito. E segundo é a Lei Paulo Delgado, lei esta que proíbe as internações compulsórias sem o aval de familiares. Lei que parece ser óbvia, mas antigamente não era. Bem, esses avanços que são suspiros nessa democracia frágil do Brasil, eles podem ruir com o que anda acontecendo no nosso país e no planeta. Estamos passando por uma das piores crises humanitárias da história. E vivemos ainda na ótica do neoliberalismo mais ferrenho, aquele que os discursos são rasos e que quer privatizar tudo. Porém, lembramos, privatização é um jogo de interesses. Privatizar o SUS, quem sairá ganhando? Será que num país extremamente pobre, que na cidade do Recife, onde 30% da cidade é saneada, as pessoas terão condições de pagar um tratamento médico? Ou estamos cavando a nossa própria cova? Defender o SUS é defender oportunidades, é defender o óbvio. E nesses tempos temos que repetir isso. Estamos falando muito, defendendo o óbvio. Graças à leitura do movimento antimanicomial, podemos compreender que não é uma luta fácil, que não terminará esse ano que vem. Sempre teremos esse conflito de interesses, onde uma pequena parcela da população sairá ganhando. Então, para o futuro, teremos que estar atentos como psicólogos e agentes da saúde pública. Obrigado.